Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Você está no canal Política em Foco, meu nome é Gedemias e vocês aqui são todos muito bem-vindos. Gente, quando o Michele Bolsonaro está com esse discurso de um país teocrático, um país que tenha uma religião que seja majoritária, hegemônica, seja a maior, a que tenha mais representatividade, isso é extremamente perigoso. Porque todas as vezes que você tem uma religião e essa religião ela tem o poder de decidir, por exemplo, uma eleição presidencial, isso é extremamente perigoso. Porque a Constituição Federal, ela diz que o voto é individual e secreto. Então, quem tem que eleger, principalmente um presidente da República, não é uma instituição. Quem tem que eleger o presidente da República são pessoas no individual. Então ninguém, nem mesmo um pastor, um rabino, sei lá, um padre, não importa, um bispo, não importa. Ele não deveria interferir no meu voto. Então a igreja não existe para fazer com que eu vote em quem a instituição quer que eu vote. E eu falei que é a instituição, mas é bom que fique claro que a instituição tem um representante. E normalmente quando você vota, você não vota no interesse da instituição, você vota no interesse de quem representa a instituição. E a igreja, ela sempre foi um ponto de apoio para políticos. Eu me lembro, eu era criança, do meu pai dizendo, eu voto em quem eu quero porque a igreja não manda no meu voto. Então, meu pai, eu estou falando lá de 89, ele já tinha essa consciência. Porque ele me contou que lá em 89, ele votou no Fernando Collor. Porque a igreja já naquela época já estava dizendo para que não votassem no Lula, que votasse no Collor. E o Collor ganha a eleição. E a partir daquele momento, meu pai decidiu, ele achou que Collor não foi um bom presidente, e ele decidiu que a partir da próxima eleição ele não votaria mais no candidato da igreja. E é bom que se diga que os candidatos, principalmente para a presidência da República, eles vão até esses pastores pedir a bênção. Porque eles sabem que ali é um lugar que demanda muito voto. Porque ali é um lugar onde as pessoas elas ouvem a voz, principalmente de líderes que têm um alto poder de persuasão, essas pessoas ouvem a voz desse líder. Então os candidatos, eles vão até lá. Por exemplo, Silas Malafaia, que hoje é um ferrenho defensor de Bolsonaro, e nas eleições presidenciais ele defendeu o Bolsonaro, na reeleição ele defendeu o Bolsonaro, que em 2002 ele estava com Lula. E o discurso do Malafaia, na época, era que Lula estava sofrendo uma perseguição pelo medo. Malafaia defendeu Lula em 2002 e depois o defendeu em 2006. Então, o Malafaia é o cara que pode mudar rapidamente, porque outrora ele defendia o Lula, hoje ele defende o Bolsonaro. Então, à medida que o líder vai mudando de posição, o fiel dele também muda. Claro, não muda, mas uma boa parte desse fiel ele muda junto com o líder. Então, Malafaia, que já foi um defensor do Lula, que Lula sempre foi declarado de esquerda, hoje ele não está no campo nem da direita, está no campo da extrema direita, que é o Bolsonaro. Então há um perigo muito grande quando a gente fala de igreja, de eleição, e não que a igreja não possa, não, pelo contrário, eu acho que a igreja tem que estar envolvida, porque a eleição é quem decide o destino das pessoas de uma cidade, que define o destino de uma nação. O que não pode é você tirar o direito da pessoa de ele votar em quem ele quiser. E principalmente agora estão dizendo que irmão vota em irmão. Então, quando a Michele defende uma teocracia, do que é que ela está falando? Deixa eu dizer para vocês. O Bolsonaro tinha uma frase que ele dizia assim: o Estado é laico, mas o país é cristão. O que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer que, à medida que uma religião, estamos falando especificamente da evangélica, porque pesquisas já dizem que a igreja evangélica, sei lá, será a maior religião do país daqui a mais alguns anos. Mas
Não é exatamente falar do evangélico, poderia ser qualquer outra religião. É que hoje o evangélico, para você ter uma ideia, ele representa praticamente 20% de todo o eleitorado. Na última eleição, em 22, um número aproximado, por volta de 130 milhões de pessoas foram para as urnas votar. Se você está falando que 20% disso é um número grande, você está falando aí de, sei lá, quase 30 milhões de votos. É um número muito grande. 30 milhões de votos decide uma eleição. Para você ter uma ideia, o Lula teve nessa última eleição agora 60 milhões de votos. Você está falando que metade, 30 milhões, se declaram evangélicos. Então, quando a Michelle está dizendo e defendendo um Estado teocrático, um Estado com uma religião predominante, ela está dizendo que você automaticamente vai tirando aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a laicidade do Estado. Então, o que é um Estado laico? No Estado laico, não importa o que eu acredito, e não importa o que a Michelle, Bolsonaro, Malafaia ou quem quer que seja acredita. O que importa dentro de um Estado laico é dar a todas as pessoas o direito constitucional de ele escolher a religião que ele achar melhor. Esse direito não é dado por ninguém, senão pela própria Constituição. Isso é garantido por lei. Mas quando você vai dando a uma instituição o poder de decidir uma eleição presidencial, você vai acabando com as bases de um Estado laico. Então, por exemplo, eu tenho a minha crença, e provavelmente muitos de vocês que estão me ouvindo também têm a de vocês. E não importa se você acha que a tua crença é a certa e a outra é errada, isso não importa. Dentro do Estado laico não existe religião certa. Dentro do Estado laico existe respeito por aquilo que o outro acredita e quer seguir. Então a discussão dentro do Estado laico não é, se é certo ou se é errado. Se a religião está certa ou está errada. Não. Então quando você vai crescendo como instituição, seja ela qual for, repito, você tem que quebrar dentro disso o interesse das pessoas como instituição. Você precisa dar a todas as pessoas, não dizer em quem ela deve votar. Você deve dizer para as pessoas, você deve dar para ela todo o suporte para ela pensar por si só e, através disso, ela escolher em quem ela quer votar. Para você ter ideia, a bancada evangélica, ela cresceu assustadoramente. E hoje a bancada evangélica tem mais de 200 integrantes dentro do Congresso Nacional. E para você ter ideia, o Congresso hoje tem 513 parlamentares. Então você está falando de um número muito grande. A igreja sempre disse de que o Estado faria leis contra a igreja e por isso a igreja deveria se unir para eleger seus próprios candidatos. E a igreja hoje, atual, lá no começo do, sei lá, eu vou dar um chute aqui, lá por volta dos anos 40, 50, 60, até os anos 70, ela sofria muita perseguição. E por quê? Porque muita gente olhava a igreja como um reduto de pobres, de pessoas miseráveis, de pessoas ignorantes, de pessoas analfabetas. As pessoas eram perseguidas. Eu me lembro que eu era criança e toda criança, no primeiro dia de aula, os professores tinham o hábito de perguntar para aquela criança qual era a sua religião. Então a gente se apresentava dizendo o nome e dizia a nossa religião. E muitas vezes, quando a criança dizia que ela era evangélica, as pessoas a olhavam torto. Mas hoje nós estamos em uma era em que a igreja evangélica ela não é mais um reduto apenas de pessoas pobres. As classes mais altas da sociedade começaram a frequentar a igreja. E a igreja hoje se sente muito bem representada. E pessoas da direita, extrema-direita e das classes bem abastadas da sociedade, com poder aquisitivo muito alto, eles estão dentro da igreja. Olha, para você ter uma ideia, nós temos hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal que se declara um pastor evangélico e ele tem a igreja dele em Pinheiros. Então, para as pessoas que olham para um pastor que chegou nessa posição,
Eles se sentem muito bem representados. Então, por que você acha que Bolsonaro tem uma representatividade tão grande dentro da igreja evangélica? Porque esse público da mesma classe do Bolsonaro, embora muitos consideravam o Bolsonaro de baixo clero, mas muitos dessa classe bolsonarista se sentem representados por eles porque eles estão dentro da igreja. Então a igreja hoje, ela é um prato cheio para em toda eleição o político ir lá pedir voto. Então o que eu quero dizer é o seguinte: a gente não pode defender teocracia. O que a gente tem que defender é a laicidade. E que se amanhã qualquer segmento religioso tiver o poder de decidir uma eleição, que seja. Mas não porque as pessoas foram instruídas pelo seu líder a votar no ciclano, no beltrano, no fulano, mas porque as pessoas pensaram por si só e viram o que é melhor para elas e para o país. Então, é extremamente perigoso uma instituição ter o poder de decidir uma eleição. Porque quando isso acontece, gente, corremos um sério risco de que, se essa instituição se corromper por algum motivo, quem está sendo eleito por essa instituição também corre esse risco. A igreja hoje, ela cuida de interesses de alguns líderes. Por exemplo, nós vimos líderes que batizaram Bolsonaro. Teve uns que profetizaram de que ele seria o presidente da República. Agora, já em 22, que ele ganharia a reeleição. Então, nós estamos vendo que essa força da igreja como instituição para decidir uma eleição é extremamente perigoso. Por quê? Porque quando você começa a falar dentro de um país de que a tua religião é a certa e não existe um outro caminho a ser seguido senão o teu, você começa a perseguir aqueles que não comungam com você, aqueles que não estão juntos. Então nós vemos hoje pessoas que são perseguidas por não professarem a religião que a gente considera a hegemônica. Então quando Michele vem com esse discurso de que pregando uma teocracia, e ela falou até agora desse discurso que ela deu no Rio de Janeiro, e você via, quem assistiu, vê que ela fala como se estivesse dentro de uma igreja, né, em cima de um púlpito. Não, e ela estava em um evento político, e ela estava ali para falar de política, mas ela fala, e ela tem uma oratória bem definida, né, como alguém que é religioso, que é da igreja, e da igreja evangélica. Então, a forma com que ela fala não é um discurso nem político, é um discurso mais religioso mesmo. E isso leva muitas pessoas a mudar o seu voto. Então, as pessoas não pensam por si só, muitas delas. As pessoas pensam em quem o líder acha que é o correto. Então, esse discurso para a gente é extremamente perigoso. E eu quero dizer para vocês que o melhor que temos a fazer é defender democracia, laicidade, e dar a todas as pessoas o direito, não somente de escolher a sua religião, mas também o direito de votar em quem ele achar melhor, sem que ele sofra nenhum tipo de influência de nenhum líder religioso, seja ele quem for. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer para vocês. Desde já eu peço a vocês que vocês fortaleçam meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, seus comentários, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.